Olá, turma, boa noite, tudo bem? Vamos lá para mais uma leitura, né? Mais uma noite. Nós vamos continuar aqui onde nós paramos ontem, continuando dentro do livro de Isaías, e o Espírito Santo com certeza vai continuar ministrando as nossas vidas. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e pedir que o Espírito Santo nos ajude, né? Nesse momento dessa leitura a entender e compreender um pouco mais da palavra. Jesus, eu quero te agradecer por mais esse dia. Quero te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor vem fazendo, Pai, na nossa vida, por tudo que o Senhor tem construído em nós, através dessas leituras. Pai, eu te louvo e te agradeço porque o Senhor tem sido tão bom para nós. Teu Espírito Santo tem sido tão gracioso em nos ensinar, em nos fortalecer, Senhor, em nos edificar na Tua palavra, Pai. Nos fortalece, Pai, para prosseguirmos cada dia mais, avançando e conhecendo o Senhor, Pai, sem esmurecer, sem nos esquecer, Senhor, que o mais importante é o Senhor nas nossas vidas. Muito obrigada, Jesus, por mais essa noite. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54. O título aqui para mim é A Salvação Eterna. Vamos ver o que o Senhor tem para nós aqui, profetizando através de Isaías 54. Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, e rompa em canto. Cante, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não impeça. Estique suas cordas e firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão nas suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez, pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta, como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. Num impulso de indignação, escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Para mim, isso é como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra, de modo que agora jurei não ficar mais irado contra você, nem tornar a repreendê-la. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Ó cidade aflita, açoitada por tempestades e não consolada, eu a edificarei com turquesas, edificarei seus alicerces com safiras, farei de rubis os seus escudos, de carbúnculos as suas portas e de pedras preciosas todos os seus muros. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Em retidão você será estabelecida, a tirania estará distante, você não terá nada a temer. O pavor estará removido para longe, ele não se aproximará de você. Se alguém a atacar, não será por obra minha. Todo aquele que a atacar se renderá a você. Veja, fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama e forja uma arma própria para o seu fim. E fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Queridos,
A obra mais perfeita do Senhor é o seu amor e a sua compaixão. Em toda a palavra de Deus, o que a gente mais encontra é esse Deus dizendo o quanto Ele nos ama e por isso a misericórdia dele nos alcança, o quanto Ele nos ama e por isso Ele nos resgata, o quanto Ele nos ama e por isso Ele vem em nosso favor. E nesse texto de Isaías, assim como em tantos outros, o Senhor mostra sua fidelidade com Israel, com o seu povo Israel. E eu amo hoje em dia compreender que a aliança que Deus fez ali no Monte Sinai, junto com Moisés e todo aquele povo, essa aliança jamais será quebrada pelo Senhor. Ainda que eu, você ou qualquer outra pessoa nos afastemos do Senhor, existe uma aliança que foi firmada. E aqueles que se submetem a essa aliança, aqueles que creem que essa palavra ela é fiel e justa, serão restaurados, serão trazidos de volta. Mas mais precisamente sobre Israel existe essa promessa. Nós temos um povo que foi chamado pelo nome. O Senhor chamou Abraão e disse: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, na verdade, através de Abraão, através da nação de Israel, Deus vai fazer com que todas as nações sejam bem-aventuradas. Mas Israel tem uma promessa específica e o Senhor não se esqueceu dessa promessa. Israel é essa noiva tão esperada pelo noivo. O Senhor aguarda ansiosamente por esse momento da sua volta, para estar realmente com o seu povo, para reinar, para governar, para atraí-los novamente para perto dele. E isso é maravilhoso ver que o Senhor profetiza através de vários profetas dentro do Velho Testamento a respeito dessa restauração e dessa união novamente com Israel. Ainda que eles tenham pecado, o Senhor tem uma promessa e o Senhor vai restaurá-lo. Isso é o que a palavra de Deus diz, isso é o que eu creio. Apocalipse vai falar isso também, nós vamos ler isso lá. Mas Isaías está aqui mostrando para nós que Israel tem uma promessa específica dada pelo Senhor. Ainda que ela aparentemente tenha sido abandonada, o Senhor não a abandonou. Convite ao mundo inteiro. Então existe um chamado específico para Israel e existe um chamado específico para todas as nações. Isaías 55. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu o fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês,
e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. O Senhor tem um chamado para Israel e tem um chamado para todos aqueles que desejarem, que tenham fome e sede de justiça, fome e sede do nosso Deus. O Senhor tem um chamado específico para todo aquele que der ouvido à sua palavra, porque os caminhos e os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que o nosso. A gente lê esses versículos e a gente faz deles quase que frases prontas, né? Frases chavões, mas eu amo ler a palavra com o entendimento do que o contexto está dizendo. Deus tem coisas muito maiores do que a gente pode imaginar para nós. A grandeza e a misericórdia de Deus nos alcançam todas as manhãs, todos os dias. O Senhor está nos alcançando e desejando, né, nos salvar, desejando nos alcançar. Esses versículos de Isaías, os capítulos de Isaías, né, eles são tão profundos em profecias que o Senhor está trazendo para Israel, para as nações, para o reino milenar, que nós vamos ver já já. Então, Deus trata de todos os assuntos através do livro de Isaías, mostrando passo a passo do que vai acontecer e do que aqueles que se voltarem para Ele também vai receber, aqueles que abandonarem ao Senhor, que não desejarem mesmo, também o que vai acontecer. Então o livro está todo mostrando essa restauração que vai acontecer. Isaías 56, do versículo 1 até o versículo 8 primeiro. Assim diz o Senhor: mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto e logo será revelada a minha retidão. Feliz aquele que age assim, o homem que nisso permanece firme, observando o sábado para não profaná-lo e vigiando sua mão para não cometer nenhum mal. Que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha dizer: é certo que o Senhor me excluirá do seu povo. E que nenhum eunuco nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor: aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei dentro de meu templo e dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhe darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Palavra do soberano, do Senhor, daquele que reúne os exilados de Israel, reunirei ainda outros, aqueles que já foram reunidos. O Senhor alerta, né, para esse chamado que Ele está fazendo não só para Israel, mas para as nações também, porque Ele vai reunir todos, Ele vai reunir todos. Nesse reino que está por vir, depois da volta de Cristo, o Senhor vai reunir todas as nações. Então aquele que decidir realmente se voltar ao Senhor vai ter um lugar dentro do seu reino. Deus também muitas vezes fala sobre essa questão de nós nos atentarmos para o nosso chamado e assim recebermos uma recompensa por tal chamado, né? Existe um memorial diante de Deus verdadeiramente, onde o Senhor vai recompensar cada um segundo o seu trabalho. Nada passará impune, nada passará sem uma real recompensa pelo Senhor. Isso é muito bom, né? Quando ele fala de profanar o sábado, gente, Deus está falando sobre esse tempo que Ele pede para que nós tenhamos somente com Ele. Sábado fala de um dia de alegria, de regozijo com o Senhor. Sábado fala de um momento em que eu sei que tudo já está feito, em que tudo está pronto e eu então me deleito somente no Senhor. O sábado foi o dia em que o Senhor descansou, né? Tudo estava feito e o sábado então é o dia em que eu entendo que
que existe um descanso para mim até a volta de Cristo. Hoje nós sabemos o que é o sábado. Nós temos estudos específicos sobre isso e eu queria te aconselhar a ir lá e assistir esses vídeos, não por nada, não é por causa do meu canal, por causa dos meus estudos, tem outros vídeos, inclusive de outros irmãos também, mas eu queria que você compreendesse o que é esse sábado. Todos os dias é sábado hoje, porque o sábado é esse descanso que Deus tem nos dado, através da salvação de Cristo. Sábado, no Velho Testamento, era o dia em que Israel parava tudo que eles estavam fazendo e se dedicavam inteiramente a estar com o Senhor, a meditar na lei do Senhor, a estar com Ele, a saber o quanto Ele é bom e o quanto Ele já fez todas as coisas e o quanto Ele deseja estar conosco. Isso é sábado. Então hoje é sábado, amanhã é sábado, depois de amanhã é sábado de novo. É um lugar de descanso que eu entro e que eu compartilho dessa presença do Senhor e descanso nele, estou com ele e desejo estar com ele. A maldade de Israel é condenada, necessidade de humilhação. Isaías 56, continuando, a partir do versículo 9 até o 12. Venham todos vocês, animais do campo, todos vocês, animais da floresta, venham comer. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. São cães devoradores, insaciáveis. São pastores sem entendimento. Todos seguem seu próprio caminho. Cada um procura vantagem própria. Venham, cada um grita. Tragam-me vinho. Bebamos nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje e até muito melhor. Israel, ele estava totalmente cego, diante dos seus pecados, diante da sua maldade, e o Senhor os chama para reconhecer isso, E por isso que eles vão precisar ir para o exílio, porque somente esse lugar de afastamento, esse lugar de opressão é que nos faz reconhecer o quanto o Senhor tem nos alcançado e nos salvado e sido, o nosso auxílio. Como é bom quando a gente reconhece quem é o Senhor nas nossas vidas, quando a gente sabe que é dependente dessa salvação, de que Deus fez tudo por nós e nós nem merecíamos, mas a sua graça, o seu amor verdadeiramente nos alcançou. Isaías 57 continua esse assunto. Isaías 57, a partir do versículo 1. O justo perece e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Mas vocês, aproximem-se, vocês, filhos de adivinhas, vocês, prole de adúlteros e de prostitutas. De quem vocês estão zombando? De quem fazem pouco caso? E para que mostram a língua? Não são vocês uma ninhada de rebeldes, uma prole de mentirosos? Vocês ardem de desejo entre os carvalhos e debaixo de toda árvore frondosa. Vocês sacrificam seus filhos nos vales e debaixo de penhascos salientes. Os ídolos entre as pedras lisas dos vales são a sua porção, são a sua parte. Isso mesmo. Para eles você derramou ofertas de bebida e apresentou ofertas de cereal. Poderei eu contentar-me com isso? Você faz o leito numa colina alta e soberba. Ali você subiu para oferecer sacrifícios. Atrás de suas portas e dos seus batentes, você pôs os seus símbolos pagãos. Ao me abandonar, você descobriu seu leito, subiu nele e o deixou escancarado. Fez acordo com aqueles cujas camas você ama e dos quais contemplou a nudez. Você foi até Moloque com azeite de oliva e multiplicou os seus perfumes. Você enviou os seus embaixadores a lugares distantes. Você desceu ao fundo do poço. Você se cansou com todos os seus caminhos, mas não quis dizer, não há esperança. Você recuperou as forças e por isso não esmureceu. De quem você teve tanto medo e tremor, ao ponto de agir com falsidade para comigo, não se lembrar de mim e não ponderar isso em seu coração? Não será porque há muito estou calado que você não me teme? Sua retidão e sua justiça exporei,
e elas não a beneficiarão. Quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos a salve. O vento levará todos eles, um simples sopro os arrebatará. Mas o homem que faz de mim o seu refúgio receberá a terra por herança e possuirá o meu santo monte. E se dirá: aterrem, aterrem, preparem um caminho, tirem os obstáculos do caminho do meu povo. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Não farei litígio para sempre, nem permanecerei irado, porque senão o espírito do homem esmoreceria diante de mim, bem como o sopro do homem que eu criei. Por causa da sua cobiça perversa, fiquei indignado e o feri. Fiquei irado e escondi o meu rosto, mas ele continuou extraviado, seguindo os caminhos que escolheu. Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo, criando louvor nos lábios dos pranteadores de Israel. Paz, paz aos de longe e aos de perto, diz o Senhor. Quanto a ele, eu o curarei, mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo. Para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. O Senhor está trazendo uma palavra de ira mesmo, né? De indignação, porque eles preferiram, né? Se deitar com seus ídolos. Quando fala de se deitar, quando fala da cama, quando fala da nudez, quando fala da prostituição, está falando de adoração a outros deuses, porque fala de relacionamento. Eu tenho falado, acho que desde o início da leitura, né, nos primeiros textos, já lá desde o início, quando a Bíblia relata sobre prostituição, sobre o leito maculado, sobre essa questão de intimidade, sobre essa questão de relacionamento, vai falar desse momento de intimidade, né? Traz uma relação, inclusive, com o casamento, com o ato do homem e da mulher no ato sexual, de intimidade mesmo, né? Então o Senhor, ele vai comparando a prostituição com a idolatria, né? Essa questão de se deitar com outros deuses, porque você está ali no momento de intimidade, você está dando a sua adoração a esses outros deuses. E Deus está extremamente irado com Israel, com todo o seu povo, porque eles realmente decidiram abandonar o Senhor e seguir os seus deuses. Foi isso que eles fizeram. Isaías 57 agora, né? Isaías 58, perdão. 57 foi o que nós lemos agora? Isso. 58. A verdadeira adoração. A verdadeira adoração. Grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não o vistes? Por que nos humilhamos e não reparastes? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. O jejum que desejo não é este. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda.
Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Gente, esse capítulo 58 de Isaías fala principalmente sobre a maneira com que Deus deseja ser adorado, a maneira com que Deus deseja receber a adoração, a maneira como Deus quer receber realmente o nosso sacrifício, né? Que aqui ele fala sobre o jejum, principalmente. Gente, se eu não estiver com a minha vida verdadeiramente voltado para o meu próximo, se a minha vida não fizer um reflexo da imagem e semelhança de Deus através de atitudes, então podemos parar tudo, podemos parar o que nós dizemos que somos como cristãos, porque na verdade o refletir o reino de Deus fala de ser essa imagem e semelhança de Deus com aquele que precisa, ou a imagem de Deus com aquele que está mais próximo de mim. Então, quando olhamos para a vida de Cristo, principalmente para a palavra de Deus ou para os próprios mandamentos, a gente vê que a preocupação de Deus é muito maior com o próximo, que nós, né, tenhamos uma preocupação muito maior com o nosso próximo do que conosco. Porque, na verdade, tudo aquilo que eu quero para mim é o que eu devo desejar para o meu próximo e vice-versa. E aí toda a humanidade pensando num só pensamento dessa forma, nós teríamos uma sociedade mais justa, nós teríamos uma sociedade mais bondosa uns com os outros, né? Essa justiça que o mundo busca, né? Esse nível, né? de equiparação social ou de um mesmo nível financeiro, né? Tudo isso passaria a ser algo natural, porque nós iríamos nos preocupar uns com os outros, de ser justos uns com os outros. Então, quando o Senhor fala a respeito do jejum, de que nós devemos nos preocupar muito mais em fazer realmente pelo próximo aquilo que realmente precisamos fazer, para que isso também venha como recompensa para nós, isso é a verdadeira adoração. Quando eu amo o meu próximo, quando eu faço por ele aquilo que a palavra de Deus pede para eu fazer, quando eu cuido daqueles que o Senhor coloca para eu cuidar, então sim, a palavra de Deus está surtindo efeito em mim, e aí sim eu posso clamar ao Senhor e Ele vai me ouvir, então eu posso fazer um jejum e Ele vai ministrar o meu coração. A gente tem visto uma forte ênfase, né, deixa eu ligar aqui, nesses últimos dias a respeito do jejum. Não sei se vocês perceberam, mas tá vindo aí grandes livros, né? Eu gosto muito do pastor Luciano Subirá e ele trouxe agora recentemente um livro sobre o jejum e eu vi outras pessoas também ensinando sobre esse assunto. Por quê? Porque é um assunto primordial para os nossos dias. O jejum é a mortificação maior da nossa carne, gente. Existe um propósito maravilhoso no jejum, mas se ele não for feito da maneira correta, para o propósito correto, que é a mortificação da nossa carne simplesmente para que nós possamos ouvir o Espírito Santo, para que nós possamos nos voltar mais para a palavra de Deus e ouvir mais o Senhor falando conosco, então nós não precisamos fazer jejum. Nós não precisamos fazer jejum de troca, nós não precisamos fazer jejum de barganha com Deus. Deus não está interessado nesse tipo de sacrifício. E é isso que o capítulo 58 está falando,
sobre esse tipo de sacrifício, ou esse tipo de adoração que não é o que Deus quer receber. Deus quer receber uma adoração que está conectada com a sua palavra, que está conectada com a vontade dele na sua palavra. Aí sim, nós estaremos adorando. Eu costumo dizer que um dos termos que eu mais gosto a respeito da adoração é serviço, servir ao próximo. Então, se você quer adorar a Deus, sirva alguém, sirva o teu próximo, sirva a tua igreja, sirva ao teu marido, sirva a sua esposa. Você estará adorando ao Senhor. Quando a gente começa a ter esse entendimento, quando a palavra de Deus começa a nos trazer esse entendimento, aí sim, uma verdadeira adoração começa a fluir do nosso interior. Isaías 59, a vinda de Cristo, é o nosso último texto de hoje. Isaías 59 diz assim: Vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém pleiteia sua causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras, concebem maldade e geram iniquidade, chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morre, e de um ovo esmagado sai uma víbora. Suas teias não servem de roupas, elas não conseguem cobrir-se com o que fazem. Eles não conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas obras são más e atos de violência estão em suas mãos. Seus pés correm para o mal, ágeis em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz, não há justiça em suas veredas. Eles se transformaram em caminhos tortuosos, querem andar por eles, quem andar por eles não conhecerá a paz. Por isso, a justiça está longe de nós e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo são trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Como cego, caminhamos apalpando o muro, tateando como quem não tem olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes somos como os mortos. Todos nós urramos como ursos, gememos como pombas, procuramos justiça e nada, buscamos livramento, mas está longe. Sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco, e reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações conceberam. Assim a justiça retrocede e a retidão fica distante, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Não se acha verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. Usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como numa capa. Conforme o que fizeram, lhe retribuirá. Aos seus inimigos, ira, aos seus adversários, o que merecem. Às ilhas, a devida retribuição. Desde o poente os homens temeram o nome do Senhor, e desde o nascente a sua glória, pois ele virá como uma inundação impelida pelo sopro do Senhor. O Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, declara o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Versículo 20 novamente. O Redentor virá a Sião,
aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, declara o Senhor. A vinda de Cristo, ela é a verdade mais clara que nós temos dentro da palavra de Deus hoje. Nós sabemos que Deus cumprirá todas as profecias que Ele tem feito desde o início a respeito do reino estabelecido por Cristo, desse reino milenar, da própria volta de Cristo, né? O texto aqui de Isaías 59, ele fala também lá em Apocalipse, a gente vai ver isso. Ele vai falar sobre essa inundação, né? Como uma inundação. O Senhor virá de uma forma tão abrupta para os ímpios, a forma com que Deus vai realmente trazer essa justiça sobre a terra, essa destruição de toda a impiedade, de toda a maldade, de todo ímpio, né? De todo inimigo de Deus. Ele virá como uma grande inundação para trazer essa limpeza sobre toda a terra. Porque ele não via mais justiça. No momento em que a terra ela se vê totalmente tomada pela maldade, pela impiedade, pela iniquidade, a palavra fala, né? O que é iniquidade, gente? Iniquidade é o pecado que eu cometo, sabendo que eu estou cometendo um pecado. Então isso é iniquidade, é aquela pessoa que realmente peca consciente do seu pecado. É aquela pessoa que peca porque quer pecar mesmo, porque quer ir contra os princípios de Deus. Isso é iniquidade, isso é o que significa a palavra iniquidade. Então, a gente vê hoje na terra que realmente as pessoas elas pecam, elas vão contra a palavra de Deus porque elas querem ir contra a palavra de Deus. O mundo está debaixo de muita iniquidade. Os homens estão cometendo iniquidade de forma absurda. Eles querem pecar contra Deus. Eles querem fazer tudo que é contrário à palavra de Deus. Por quê? Porque eles se rebelaram, porque eles são obstinados, a palavra de Deus diz, né? E o Senhor está então trazendo essa palavra de Isaías 59, dizendo: eu vou vir, eu vou fazer com que a minha palavra se cumpra, né? E aqueles que estiverem no Senhor, aqueles que estiverem esperando nele, serão guardados desse tempo terrível que virá, mas aqueles que não receberão a devida recompensa, que é morte eterna, a gente sabe disso, né? Eu queria muito, gente, que vocês meditassem um pouco mais nesses capítulos que a gente leu hoje. Eu tô lendo aqui eles já bem tarde da noite, então talvez eu tenha escapado algumas coisas muito boas que a gente poderia comentar, então eu queria que você meditasse um pouco mais nessa palavra, nesses alguns anos, né? Que eu tenho feito essa leitura em ordem, não em ordem cronológica, porque nos outros anos eu fiz a leitura normal. O livro de Isaías, ele me prende de tal maneira que a gente vê Isaías falando de tantos assuntos dentro dos seus capítulos e que a gente pode passar horas meditando em cada um dos capítulos, que a gente vai extrair muita coisa e vai conseguir, inclusive, confrontar dentro do Novo Testamento. Então, o livro de Isaías é um livro muito fácil de fazer esses comparativos, né, com o Novo Testamento, porque Isaías profetiza aqui no Velho Testamento e no Novo Testamento Jesus vai falar sobre profecias que Isaías falou, Paulo vai falar sobre profecias, Pedro vai falar sobre essas profecias. Muitos homens ali no Novo Testamento falaram a respeito do que Isaías profetizou, porque parte dessas profecias estavam se cumprindo em Cristo, ainda aqui na terra, e o restante vai se cumprir na volta de Jesus, como a gente acabou de ler aqui agora. Amém? Gente, terminamos então nossa leitura de hoje aqui. Amanhã a gente continua justamente Isaías 60 falando sobre o milênio. Então Jesus voltou, ele veio como uma grande inundação, Isaías está profetizando, e agora a gente vai ver o reino milenar sendo estabelecido. O reino de Deus realmente agora se cumprindo na terra, depois de todo o extermínio, de toda essa inundação que o Senhor vai trazer através da sua vinda, né? Com a destruição, com a ira dele sendo derramada através do juízo, das taças que a gente vê lá em Apocalipse, todo esse juízo de Deus acontecendo para limpar, né? Exterminar toda a terra e ele começar a reinar ali do Monte Sião.
A gente vai ver isso amanhã. Eu espero conseguir fazer essa leitura um pouco mais cedo amanhã, em nome de Jesus. E se Deus quiser, a gente vai estar continuando aí nossa leitura para a glória do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima noite aí para todos vocês.